Então, você consegue lembrar dos livros, das histórias dos livros que você leu há algum tempo, assim, um ano, 6 meses atrás? Eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e que estavam falando sobre a como você lembrar de tudo que você leu, técnicas para você gravar o que você lê. E eu estava tentando relembrar alguns histórias de alguns livros que eu li nesse ano, né, alguns meses atrás. E eu estava pensando no livro Mitologia Nórdica do autor. Eu esqueci o nome do autor, né? Então eu gravei aqui, escrevi aqui Neil Gaiman. O livro é o Mitologia Nórdica. Tem ali o Thor, Loki, Odin e entre outros deuses. E nesse livro são várias histórias. Então eu estava tentando lembrar ali das histórias, então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Eu quero que vocês aí nos comentários me ajudem, né? Se eu falar alguma coisa errada, quem conhecer a história puder comentar e falar onde que eu errei e a história corretamente, né? E galera, meu nome é Adson. Nesse vídeo aqui eu vou tentar contar uma história desse livro, que são várias, para vocês aí do livro Mitologia Nórdica, da forma que eu lembro. Então pode ser que tenha algumas coisas erradas aí, beleza? Então vai ser como eu lembro dessa história para vocês. Eu não lembro o nome dessa história, mas ela é a seguinte. O Thor, ele não está na cidade deles lá. Se eu não me engano, não é Valhalla. Valhalla é quando eles morrem. Eu esqueci o nome. Mas o Thor, ele saiu, se eu não me engano, em uma missão. E os deuses, eles estão em uma reunião e eles decidem que eles precisam levantar um muro em volta, né, do país ali deles, da cidade deles, para se proteger de ataques de gigantes, dos gigantes de gelo e de outros povos e tal. Então eles decidem que eles precisam levantar um muro. Basicamente teria que ser um muro gigante. Só que tem um problema. Eles levariam muito tempo para eles levantarem esse muro. Então, depois quando eles acabam essa reunião, aparece um homem que diz que consegue erguer esse muro no prazo que eles precisam, e que são, se eu não me engano, são 6 meses ou 18 meses. 18 meses. São 18 meses para levantar esse muro. O Thor vai estar fora durante esse período. Só que aí ele quer uma recompensa, né? Então, porque ele não vai trabalhar de graça. E a recompensa que ele pede é uma das deusas, se eu não me engano, não sei se é Afrodite, só sei que é uma deusa muito bonita que ele vai querer ela em casamento, né? Ele vai querer a mão dela em casamento. Essa daí é a condição dele para ele poder levantar o muro para os deuses, que é um trabalho que eles não conseguiriam fazer. Aí, né, vem o Loki, todo espertalhão, né? E ele fala para os deuses, vamos deixar ele fazer. Só que com certeza ele não vai conseguir, porque ele é um cara basicamente pequeno e a única coisa que ele tem para ajudar ele é um cavalo para poder carregar as pedras. Então o Loki diz para os deuses, deixa ele fazer, ele não vai conseguir, na hora que ele terminar ali vai acabar o prazo, da onde que ele parou a gente dá continuidade e termina de levantar esse muro. Beleza? Aí os deuses concordam. Conforme vai passando os dias, os deuses estão de olho para ver o cara trabalhando. Eles ficam tão espantados porque ele cava todo o buraco para fazer o alicerce ali do muro muito rápido. Em poucos dias ele já está com o buraco já lá do alicerce pronto. Agora é só começar a carregar as pedras. E os deuses começam a ficar preocupados. Aí vem o Loki espertalhão de novo. Não, deixa que ele não vai dar conta. Ele tem que buscar as pedras muito longe. Até ele trazer, levantar tudo, montar tudo, não vai dar tempo. Só que tem um porém. O cavalo que o cara tem, ele praticamente é o Hulk dos cavalos, porque ele consegue carregar tanta pedra que os deuses ficam espantados. Então assim ele consegue agilizar muito o trabalho, esse cara. Então ele vai, começa a construir, e ele está levantando, passa alguns meses, o muro já está com uma bela de uma altura. Aí os deuses começam a ficar mais preocupados ainda e começam a falar para o Loki, a ideia foi sua, e aí? O que você vai fazer?
o cara vai conseguir levantar esse muro. A deusa vai ser noivo do cara agora, vai ter que ir embora com ele. Ela não estava nem um pouco afim. Aí o Loki vem querer começar a fazer os cambalachos dele para poder atrapalhar o cara a fazer esse muro. Então ele começa a atrapalhar, tipo, se eu não me engano, ele quebra uma roda da carroça que o cara tem, que ele usa para carregar as pedras. Ele dá uma atrapalhada no caminho. Ele também tenta afastar o cavalo do cara para poder ele não ter como buscar as pedras. Chega um momento que o muro já está tão avançado que os deuses, o cara vai conseguir, já não tem mais o que fazer. E o Loki, eles falam, se o Loki não conseguir atrapalhar, se o cara finalizar e o Loki não conseguir fazer com que ele não termine o muro no prazo, o Loki vai se lascar. Então provavelmente o Loki vai morrer também. Aí o Loki, o que ele faz? Ele se transforma se eu não me engano, em uma égua e leva o cavalo para a floresta. Ele afasta o cavalo do cara. Aí quando o cara vai atrás do cavalo, ele chama, o cavalo não vem. Ele precisa ir buscar as pedras. O prazo está acabando. Ele chama de novo, o cavalo não vem. Chama de novo, o cavalo não vem. Aí os deuses ficam tranquilos. Agora não tem como ele finalizar esse muro. Então a gente vai conseguir ganhar dele aí nessa aposta, né? Então a partir desse ponto aí a gente finaliza, tranquilo. Só que tem um porém, o cara também é muito louco. Ele pega a carroça dele lá, que é pesada pra caramba, o chão tá todo encharcado, e ele começa a puxar ele mesmo no braço a carroça para ir buscar as pedras. Então os deuses, o cara vai levar a carroça nesse chão ruim, ele vai voltar com aquele monte de pedra, não vai dar conta. E o que acontece? O cara vai e volta com as pedras no braço, puxando a carroça no braço, porque o cavalo sumiu. E chega num ponto, aí é que tá, eu não lembro o final da história, exatamente o que acontece com o cara. Mas eu acredito que, nas minhas memórias aqui, e eu peço que vocês me ajudem nos comentários, se eu não me engano, ele não conseguiu finalizar o muro por conta de toda essa tramóia do Loki. E ele tenta argumentar, vocês me atrapalharam, por isso que eu não consegui. Só que, com os deuses não tem conversa. E, se eu não me engano, ele acaba morrendo. Porque ele vai querer enfrentar os deuses ali e ele acaba morrendo. Eu tenho quase certeza disso. Mas eu peço que vocês me ajudem nos comentários, quem conhece a história. Alguns meses depois que o Loki ficou desaparecido, né, porque ele não voltou depois que ele entrou na floresta com o cavalo, o Loki ele volta com um potro de 8 patas, ou 6 patas, se eu não me engano são 8 patas, e dá esse potro pro Odin, pro pai dele, né? E aí, o que aconteceu com o Loki aí, que ele se transformou numa égua e foi com o cavalo pro meio do mato? E voltou alguns meses depois ali com um cavalinho. Mas aí a história é dessa daí. O Loki, alguns deuses meio que zoava com ele e depois, ele ficava tão puto da vida que depois de um tempo todo mundo ficou com medo de comentar sobre esse acontecimento dele, né? Que ele foi pro meio do mato com o cavalo. Essa é a história do livro Mitologia Nórdica, que eu me lembro, né, no caso. E eu peço para vocês, quem puder e quem gostou da história, se inscrever no canal. Coloca um comentário aí se você quer outros vídeos desse jeito, porque tem algumas outras histórias desse livro e de outros livros que eu acredito que eu lembro. E eu quero trazer para vocês a forma que eu lembro, né? Se eu estou errado ou não, vocês vão me dizer nos comentários. Beleza? A gente se vê aí no próximo vídeo.